Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre óxido-redução ou oxirredução. Os dois termos são válidos, tá certo? Vamos discutir um pouquinho sobre essa parte da química que é tão importante que vai culminar nos processos futuros aí de pilhas e eletrólises. Então o que é a óxido-redução ou a oxirredução? Nada mais é do que um fenômeno químico que ela vai ocorrer com transferência de elétrons. Isso é, alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar esses elétrons, tá certo? Quando você tem essa perda e ganho de elétrons, você vai ter uma alteração no valor do número de oxidação que a gente conhece como NOx, tá certo? Então, olha aqui para essa equação. Eu tenho zinco com NOx zero, toda substância pura simples apresenta NOx zero, então não precisaria nem estar escrito. E ele é metálico, portanto ele é sólido. Lembrando que o único metal que é líquido à temperatura ambiente é o mercúrio. E ele vai entrar em contato, ele vai reagir com uma solução, repara, está aquoso, uma solução que tem cobre 2 positivo. Então cobre 2 positivo é um íon, né? Um tipo cátion. Quando esses dois entram em contato, o cobre acaba por pegar 2 elétrons do zinco. Então ele passa a ser cobre zero, veja que o NOx dele era 2 positivo e passou para zero. Com isso ele sai da água, ó, ele estava aquoso, dissolvido em água, e ele passou a ser sólido. E o zinco, que era uma placa de metal, era um metal sólido, ele perdendo 2 elétrons, ele vai para a solução. Ele passa a ser aquoso e com carga 2 positivo. Tá certo? Então, toda vez que ocorre perda de elétrons, a espécie química que perde elétrons, ela sofre oxidação. Então você tem que gravar isso muito bem, que oxidação é o processo de perder elétrons, enquanto que a redução é o processo de ganhar elétrons. Então, ó, perde elétrons, oxida, recebe elétrons, reduz, tá bom? Então, perde elétrons, oxida, recebe elétrons, reduz. Tá certo? Beleza. Vamos falar um pouquinho desse número de oxidação, porque ele vai ser extremamente importante para que nós consigamos determinar o processo de oxirredução e o seu balanceamento, tá? Então, o que é esse número de oxidação? Esse tal NOx? O número de oxidação, ele corresponde a um número que vai designar a carga, se ela for, né, então uma ligação iônica, se for formado por íons, a carga real ou uma carga que é aparente, quando ela tem ligações covalentes, tá certo? De qualquer maneira, ele indica o valor da carga que ali existe. Só que existem regras para você determinar NOx e essas regras você vai ter que tatuar no seu DNA. Então vamos lá. Toda substância pura simples, o NOx é zero. Então, por exemplo, ó, H2, O2, ferro, enxofre, coroa aqui, o fósforo, o ouro, toda substância pura simples apresenta NOx igual a zero. Íons. Quando você tiver íons, o NOx é a própria carga do íon. Então, por exemplo, ó, ferro 3 positivo, qual é o NOx? 3 positivo. Sódio 1 positivo, qual é o NOx? 1 positivo. Cloreto, 1 negativo. Nitreto, 3 negativos. Sulfeto, 2 negativos. Sulfato, 2 negativos. Tá certo? Quais são os elementos que apresentam NOx fixo? Isso daqui, pessoal, é muito importante, já não é o primeiro vídeo, não é a primeira vez que eu falo sobre isso daqui. Isso daqui é extremamente importante para você determinar NOx. Então vamos lá, ó. Família 1A, o NOx é 1 positivo, 2A 2 positivo, alumínio 3 positivo, zinco 2 positivo, prata 1 positivo e o flúor, quando não for uma substância pura simples, quando ele estiver combinado a alguém que não ele mesmo, ele vai ser um negativo. Ele é o elemento mais eletronegativo, portanto ele sempre tende a ganhar um elétron. Ele está na família 7A, falta um elétron para completar o octeto, tá bom? Hidrogênio. Aí o hidrogênio depende. Depende do quê? Bem, se for substância pura simples, o NOx é zero.
Agora, e se ele estiver combinado com um ametal? O NOx dele é um positivo, porque ele não é tão eletronegativo quanto os demais ametais. E se ele estiver combinado com um metal? Ele é um negativo. Por quê? Ele é mais eletronegativo do que os metais. Então veja, na água, um positivo, porque está combinado com o oxigênio, que é ametal. No ácido clorídrico, um positivo, está combinado com o cloro, que é ametal. No ácido fluorídrico, um positivo, está combinado com o flúor, que é um ametal. Agora aqui, ó, no hidreto de sódio, olha, é um negativo, porque ele está combinado com o sódio. Hidreto de lítio, um negativo, porque ele está combinado com o lítio. E aí vale lembrar que família 1A, que é o caso do sódio e do lítio, ó, ele é sempre um positivo quando combinado a algum outro elemento. Hidreto de cálcio, mesma coisa, um negativo. O cálcio é sempre 2 positivo, tá certo? Regra do oxigênio, pessoal. Aqui do oxigênio a gente tem bastante regra, tem que tomar bastante cuidado. Qual é o NOx mais comum do oxigênio? 2 negativo, tá certo? Então, se você precisa dar uma relembrada aí no que é um óxido, porque muitas vezes eles vão aparecer aqui, tem um vídeo falando sobre óxidos, então acho que vale a pena depois dar uma procurada sobre óxidos moleculares, tá certo? Mas vamos lá, ó. O oxigênio na água, 2 negativo. No ácido sulfúrico, 2 negativo. No carbonato de cálcio, 2 negativo. No dióxido de enxofre, 2 negativo. Agora, e nos peróxidos? Nos peróxidos, ele é 1 negativo. Ivan, como é que eu vou saber, batendo o olho, que ele é um peróxido? Repara que aqui, ó, é um hidrogênio, não é? Eu não acabei de dizer para você que o hidrogênio, quando combinado a um ametal, ele é sempre um positivo? Então, com isso, você consegue determinar qual é o NOx do oxigênio. Porque, ó, cada hidrogênio é um positivo. São 2 hidrogênios. Então, um total de 2 positivos. Para dar 0, 2 negativo. Só que são 2 oxigênios. Então, cada oxigênio, 1 negativo. Mesma coisa aqui, ó. Em quem que eu confio? No sódio. Sódio é família 1A. 1A é sempre um positivo. Então, ó, 1 positivo vezes 2, 2 positivo. Para dar 0, 2 negativo. São 2 oxigênios. Dividido, então, 2 negativo por 2, 1 negativo. Peróxido de cálcio, ó. Cálcio é família 2A, tem NOx fixo. E se tem NOx fixo, ele é 2 positivo. Então, o total desse lado tem que ser 2 negativo. Só que são 2 oxigênios. Novamente, você divide por 2 oxigênios, dá 1 negativo. Superóxidos, mesma coisa, pessoal. Só que o NOx do oxigênio vai ser meio negativo. Tá certo? E quando combinado com o flúor, só oxigênio e flúor, é o único caso em que o oxigênio não ganha elétrons. Ele perde 2 elétrons. Tá certo? Então aqui nós temos o fluoreto de oxigênio. Ah, Ivan, mas e se for uma substância pura simples? Já tratei dessa regra. Se for substância pura simples, o NOx é 0, tá certo? E isso vale para o O2, isso vale para o O3. Tá bom? Composto, pessoal. Toda vez que eu tiver um composto, a soma algébrica dos NOx de todos os elementos tem que ser igual a 0. Então, por exemplo, ó, ácido sulfúrico aqui. Bem, vamos lá. A soma, isso é, aqui na última linha, tem que dar 0. Em quem que eu confio? Olha, no hidrogênio, porque são ametais, é 1 positivo. O oxigênio aqui, ó, são 3 elementos. Então, 2 negativo. Porque peróxido e superóxido são sempre compostos binários. Aqui são 3 elementos, é trinário. Então ele não pode ser peróxido nem superóxido. Agora, pessoal, vamos lá. Cada átomo de oxigênio é 2 negativo. Só que eu tenho quantos átomos de oxigênio? 4. Então você multiplica por 4. Dá 8 negativo. Cada átomo de hidrogênio é 2 positivo. Desculpa, é 1 positivo. Eu tenho 2 hidrogênios. Então, multiplicando isso daqui por 2, 2 positivo. 2 positivo mais 8 negativo dá 6 negativo. Para dar 0, qual tem que ser esse valor? 6 positivo. Se desce multiplicando, sobe dividindo. Quantos enxofres eu tenho? 1. Então é dividido por 1. 6 positivo dividido por 1, 6
positivo. Então, qual é o NOx do enxofre aqui, ó? 6 positivo. E como é que eu determinei isso? A partir da regra da soma dos NOx tem que ser igual a zero, mais os NOx dos elementos laterais, tá certo? Vamos lá, e se fosse um íon? Olha, a soma algébrica dos NOx tem que ser igual à carga do íon. Então vamos pegar o nitrato aqui, ó. Nitrato. A carga é negativo, então a soma tem que dar um negativo. 2 negativo, que é o oxigênio, só que cada átomo de oxigênio é 2 negativo, então vezes 3 dá 6 negativo. O que somado a 6 negativo dá 1 negativo. 5 positivo. Se desce multiplicando, sobe dividindo. Só que vamos dividir por 1. Então aqui, ó, 5 positivo. Qual é o NOx do nitrogênio no nitrato? 5 positivo. Tá certo? Vamos treinar um pouquinho esse lance, porque basicamente para você começar a fazer um balanceamento por oxirredução, você precisa saber e estar craque em determinar NOx. Então vamos lá. Determine o NOx do carbono nos seguintes compostos. Olha, é carbono e cloro. Então vamos montar a regrinha. Eu sei que o cloro é da família 7A, então ele tende a ganhar um elétron. Então passa a ser um negativo neste caso, certo? Porque ele está combinado só com carbono. Carbono é menos eletronegativo. Feito, só que são 4, então 4 negativo. É um composto, então tem que dar 0. Então aqui, ó, 4 positivo, só que só tem 1. Então o NOx do carbono aqui, ó, 4 positivo. Tá certo? Vamos para o próximo. É um composto. Se é um composto, a soma é 0. Tá bom? Hidrogênio combinado com ametais. Sempre um positivo. Vezes 1, um positivo. Cloro, um negativo. Família 7A. Vezes 3, 3 negativo. 3 negativo com 1 positivo, 2 negativo. Para dar 0, 2 positivo. Se desce multiplicando, sobe dividindo. 2 positivo dividido por 1, 2 positivo. É o NOx do carbono aqui. Vamos para o próximo. Monta lá o joguinho da velha. É um composto, portanto, a soma é 0. Hidrogênio combinado com ametal é 1 positivo. Vezes 2, 2 positivo. Cloro aqui, ó, 1 negativo, vezes 2, 2 negativo. 2 negativo com 2 positivo, 0. Então, o carbono é 0. Ivan, mas pode isso? Pode. Lógico que pode. É um composto, então o somatório, 0 de novo, pessoal. Hidrogênio, 1 positivo, vezes 3, 3 positivo. Cloro, 1 negativo, vezes 1, 1 negativo. 1 negativo com 3 positivo, 2 positivo. Para dar 0, 2 negativo, dividido por 1, 2 negativo. Mas, Ivan, pode ter toda essa variação de NOx para o carbono? Pode sim. Vamos para o próximo, pessoal. Novamente, agora aqui a gente vai fazer para os seguintes compostos aqui que já estão, para os seguintes elementos que já estão sublinhados, tá bom? Então, monta lá a regrinha. É um composto, portanto, igual a 0 a última linha. Oxigênio aqui, ó, 2 negativo, vezes 2, 4 negativo, para dar 0, 4 positivo, dividido por 1, 4 positivo. Permanganato de potássio, ó, montou o joguinho da velha. É um composto, então igual a 0. E vamos lá, potássio está na família 1A. Vezes 1, 1 positivo. Oxigênio, 2 negativo. Vezes 4, 8 negativo. 8 negativo com 1 positivo, 7 negativo. Então, para dar 0, o manganês tem que ser 7 positivo. Dividido por 1, 7 positivo. Esse é o NOx dele. Ácido sulfúrico. Montou o joguinho da velha. É composto? Igual a 0.
Hidrogênio combinado com ametais, 1 positivo, vezes 2, 2 positivo. Oxigênio num composto trinário, 2 negativo, vezes 4, 8 negativo. 8 negativo com 2 positivos, 6 negativo. Para dar zero, 6 positivo dividido por 1, 6 positivo. Vamos para o próximo. Temos lá um sal, montou o joguinho da velha, é um composto igual a zero. Sódio é da família 1A, então é 1 positivo, vezes 1 positivo. Oxigênio em composto trinário, 2 negativo, vezes 2, 4 negativo. 4 negativo com 1 positivo, 3 negativo. Para dar zero, 3 positivo. Dividido por 1, 3 positivo. Substância pura simples, NOx é 0. Cloreto de sódio, o sal de cozinha. Somatório, 0. Família 1A, 1 positivo, vezes 1, 1 positivo. Para dar zero, 1 negativo. Dividido por 1, 1 negativo. Montamos mais uma vez a regrinha. É um composto somatório é 0. Oxigênio, 2 negativo, vezes 2, 4 negativo. Para dar zero, 4 positivo, dividido por 1, 4 positivo. Tá certo? Treine bastante essa parte de determinar o NOx para então partir para o balanceamento por oxirredução. Porque o primeiro processo é esse, determinar o NOx de todos os elementos envolvidos no processo. E como é que se dá esse balanceamento por oxirredução? Bem, você vai ter que partir que o número total de elétrons perdidos e recebidos sejam iguais no processo, tá certo? Como é que a gente balanceia uma equação por oxirredução? Então eu coloquei aqui um exemplo de uma equação e todas as regrinhas aqui do lado para a gente ir fazendo passo a passo. E se você tiver dúvida, voltar neste vídeo para ir entendendo passo a passo. Primeira coisa, calcular o NOx de todos os elementos que aqui estão participando. E por isso que eu disse, você vai ter que estar craque nessa parte de calcular o NOx. Vamos lá, pessoal. Então, ó, na primeira substância, o oxigênio aqui é 2 negativo, vezes 3, 6 negativo, para dar zero, porque isso é um composto. 6 positivo, dividido por 1, 6 positivo. Olha, já antecipo que o que nos interessa estará nessa linha aqui, que é a linha do NOx do elemento, não o NOx total, tá bom? Oxigênio, novamente, 2 negativo vezes 2, 4 negativo. Para dar zero, 4 positivo, dividido por 1, 4 positivo. Oxigênio, 2 negativo vezes 3, 6 negativo. Para dar zero, 6 positivo, dividido por 2, 3 positivo. E oxigênio, 2 negativo vezes 3, 6 negativo. Para dar zero, 6 positivo, dividido por 1, 6 positivo. Então, calculamos o NOx de todas as espécies químicas envolvidas no processo. Me interessa essa primeira linha aqui, tudo bem? Identifique quem sofre a oxidação e a redução. Ixi, peraí, oxidação e redução. Você vai ter que lembrar que perde elétron oxida, recebe elétron, reduz. Aí isso daqui dá quase uma palavra feia, aí é por conta de vocês, tá certo? Você pode colocar ali um amém no final e aí se te ajudar a lembrar, tudo bem. Mas vamos lá. Identifique quem sofre a oxidação e a redução. Nada mais é, pessoal, do que quem está sofrendo variação no NOx, e é lá na primeira linha. Então, vamos colocar em evidência quem está sofrendo essa variação. Olha, eu vou escrever de novo a equação só para facilitar. Então, temos lá CrO3, SO2, Cr2O3 e SO3.
O Cr é 6 positivo e depois ele passa a ser 3 positivo. Então, eu vou colocar assim, ó. 6 positivo, 3 positivo. Tá certo? O enxofre era 4 positivo e passou a ser 6 positivo. Vou fazer de outra cor para facilitar o nosso processo. Feito. Conecte as espécies que sofreram oxidação e redução. Já o fizemos. Então, só vamos anotar aqui quem sofreu o quê? Olha, era 6 positivo, foi para 3 positivo, ele recebeu elétron. Lembra que elétron é negativo, pessoal? Então, se está passando de 6 positivo para 3 positivo, ele ganhou 3 negativo. Então, redução. Só que todo processo de oxirredução, pessoal, ele é um processo que é interdependente. Então, quem sofre a redução obriga alguém a sofrer a oxidação. E quem sofre a oxidação obriga alguém a sofrer a redução. Então, ó, quem sofre a redução é o agente oxidante. Isso é, ele obriga alguém a oxidar. E contrapartida, olha, 4 positivo passou para 6 positivo, então perdeu 2 cargas negativas. Então quem perde, oxida, oxidação. Só que quem sofre oxidação necessariamente obriga alguém a sofrer a redução. Então quem sofre a oxidação é o agente redutor. Tem que tomar cuidado com esses termos, eles causam dificuldade, eles causam problemas. Vamos lá. Calcule a variação do NOx para essas espécies. Então, aqui, ó, na redução, a variação do NOx era 6 menos 3. 3. Ok? Tranquilo até aí? Vamos calcular o NOx agora para o próximo, ó. Ivan, vai dar negativo. Não, esquece. Esquece, pessoal, é em módulo. 6 menos 4. 2. Tudo bem até aí? Beleza, o que você acabou de calcular? A variação do NOx. Mas a variação do NOx é a variação de elétrons, sejam eles perdidos ou recebidos. E o que a gente disse aqui em cima? Que o total de elétrons cedidos tem que ser igual ao total de elétrons recebidos. Então o grande lance é chegar neste ponto e não vacilar. Então vamos lá, ó. Multiplique pelo maior grau de atomicidade. Grau de atomicidade de quem? Das espécies envolvidas. Então, peraí. Ó, redução. Cromo. Quantos átomos de cromo aqui? 1. E aqui? 2. Quem é maior? 2. Então, vou multiplicar 3 vezes 2. Ivan, o que você está fazendo nesse momento para eu não me perder? Olha, cada átomo teve uma variação de 3 elétrons. Mas como tem 2 átomos envolvidos, a variação total de elétrons foi igual a 6. Só que quando você faz isso, pessoal, repare então, ó, aqui é 2, aqui é 1. Quando você multiplica pelo maior grau de atomicidade, você não pode se perder, porque quando você for colocar o coeficiente estequiométrico, você tem que colocar no maior grau de atomicidade, porque é ele que você está levando em conta, tá certo? Vamos fazer o mesmo para o de baixo. Olha, quantos enxofres aqui? 1. E aqui, 1 também. Então, é só multiplicar 2 vezes 1. Peraí, Ivan, então você está me dizendo que perderam 2 elétrons e ganharam 6 elétrons? Sim, nesse momento sim. Mas isso pode? Não. A gente precisa agora igualar. O que a gente vai fazer? Se os valores não são iguais, basta você trocar eles de posição. Então, repara que 6 vezes 2 dá 12, e 2 vezes 6 também dá 12. Agora o total de elétrons perdidos e recebidos é igual. Tá, Ivan, mas você trocou de posição. Exato. E ao trocar de posição, você acabou de descobrir o coeficiente estequiométrico
que você precisa para aquela espécie química. Então, vamos lá? Olha, aqui era 2. O coeficiente que eu tenho que colocar é 2. Só que aí está o grande lance. Eu não considerei esse cara aqui, ó, porque ele tem um grau de atomicidade maior do que esse cromo. Então, eu vou pegar esse 2 e colocá-lo aqui, ó. Tudo bem? E o 6? O 6 eu posso colocar tanto no enxofre quanto no outro enxofre, porque eles são iguais. Então, vou colocar aqui, ó, 6 e 6. Agora, o que falta para a gente balancear? Esse aqui. Eu já coloquei 3 coeficientes estequiométricos nessa equação, só falta balancear esse. Olha, se estão saindo 4 cromos, quantos cromos tem que entrar? 4. Se está entrando 1, na verdade aqui na frente eu tenho que colocar 4, que é 4 vezes 1. O que falta para a gente terminar esse balanceamento? Conferir se os oxigênios estão corretos e se os coeficientes apresentam o menor número inteiro possível. Tá bom? Então vamos lá, olha. Quantos oxigênios estão entrando? Olha, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12. 12 com 12, 24. Então estão entrando 24 átomos de oxigênio. Quanto estão saindo? 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. 18 com 6, 24. Então, o total de átomos de oxigênios que entram e que saem são iguais. Então, o balanceamento está quase correto. O que falta agora é eu olhar se os coeficientes estequiométricos são números inteiros e os menores números inteiros possíveis. Olha, 4, 6, 2 e 6, todos eles podem ser divididos por 2. Então, vamos dividir por 2. Esse daqui passa a ser 2, 3, 1 e 3. Então, voltando aqui na primeira equação, lá em cima, vamos colocar agora os coeficientes finais. Temos 2, 3, 1 e 3. Ah, Ivan, mas por que a gente não foi por tentativa e erro? É muito mais fácil fazer por tentativa e erro. Só que processos de oxirredução muitas vezes não é fácil. Você acaba se perdendo e se atrapalhando inteiro. Então, o que eu te digo aqui? Tem que saber essas etapas e treinar muito para fazer isso daqui organizadamente. Tá certo? Vamos fazer mais um, vamos treinar mais um aqui nesse momento para a gente conseguir olhar bem como é que faz esse processo. Então temos lá a equação. Primeira etapa, ela indica para nós o NOx, a gente tem que buscar o NOx de todo mundo, de todos os elementos. Então vamos lá. Ó, 1A, 1 positivo, vezes 2, 2 positivo, 2 negativo, vezes 7, 14 negativo, para dar 0. 14 negativo com 2 positivo, dá 12 negativo. Para 0, 12 positivo. Dividido por 2, 6 positivo. Hidrogênio é 1 positivo, cloro, então aqui ó, 1 negativo, potássio é 1 positivo porque é família 1A, vezes 2, 2 positivo, então oxigênio 2 negativo, dividido por 1, 2 negativo, oxigênio 2 negativo, vezes 3, 6 negativo, para dar 0, 6 positivo, dividido por 2, 3 positivo. Água aqui, ó, 1 positivo vezes 2, 2 positivo, 2 negativo, dividido por 1, 2 negativo, e toda substância pura simples é igual a 0. Ok. Determinamos o NOx de todos os elementos. Temos que identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Então, para lá. Coloca lá no cantinho a sua regra. Completa, perde elétron, oxida, recebe elétron, reduz. Amém. Só tem que lembrar também que quem oxida promove a redução. Então, é o agente redutor. E quem reduz promove a oxidação, que é o agente oxidante.
Tá certo? Vamos olhar para essa equação agora com calma. Temos que buscar aquelas espécies químicas, os elementos, que perderam e ganharam elétrons. Isso é, sofreram variação no NOx. Se você olhar para o cromo aqui, ó, no começo e no fim, ele está sofrendo variação. Então, ó, 6 positivo, 3 positivo, sofreu variação. Potássio manteve, oxigênio manteve, hidrogênio manteve, cloro não manteve. Então, cloro sofreu variação, tá certo? Então, agora vamos colocar em evidência isso tudo de maneira muito organizada para não se perder. Então, 6 positivo, 3 positivo, já conecta os dois. Já pode dizer aqui, ó, 6 positivo para 3 positivo ganhou 3 elétrons. Lembra que elétron é sempre negativo. Então, eu estava com 6 positivo, me faltavam 6 elétrons, e agora eu estou com 3 positivo, me faltam só 3 elétrons. Então, eu ganhei 3 elétrons. Quem ganha elétron, reduz. Então, estamos falando aqui de um processo de redução. E temos ali o agente oxidante. Tá bom? Vamos para o cloro. O cloro era um negativo, passou para cloro 0. Então, peraí, eu era rico em elétron, eu estava rico uma vez em elétron e passei para 0. Então, eu perdi elétron. Se eu perco, eu oxido, oxidação. Só que quem sofre a oxidação promove a redução. Então, é o agente redutor. Tudo bem? Agora vamos calcular a variação do NOx para cada um desses processos. Olha, a variação do primeiro é 6 menos 3. 3. A variação do segundo é 1 menos 0. 1. Tudo bem? Quantos cromos aqui? 2. E aqui? 2 também. Então, nós vamos multiplicar por 2. Cada cromo teve uma variação de 3, só que como são 2 átomos, a variação total de elétrons foi igual a 6. Quantos cloros aqui? 1. E aqui? 2. Então, eu vou multiplicar por 2, que é o maior. Só que aí eu não posso esquecer que o meu coeficiente tem que entrar em quem eu escolhi como maior. E por que você não marcou aqui? Porque eles são iguais, né, pessoal? Então, ó, vezes 2. Cada átomo de cloro teve uma variação de 1 elétron, mas foram 2 átomos de cloro. Então, a variação total, 2. O total de elétrons recebidos e perdidos está igual? Não. Então, inverte. 6 vezes 2, 12 elétrons. 2 vezes 6, 12 elétrons. Agora sim, o total de elétrons perdidos e recebidos estão idênticos. E já temos o coeficiente estequiométrico do cloro e das espécies químicas que tem cromo. Então, vamos colocar, ó, 2, 2, 6. Agora, a partir deste momento, a gente vai, a partir desses 3 coeficientes, organizar os demais coeficientes estequiométricos da equação. Então, pera lá. Primeira coisa, o potássio, todo o potássio do reagente está aqui. Olha, aqui não tem potássio. E nos produtos, só temos potássio aqui. Então, olha, se estão entrando 2 vezes 2, 4 potássios, quantos potássios tem que sair? 4. Estão saindo 2. O Q vezes 2 dá 4. Então, aqui na frente tem que ser 2. Tudo bem? Bacana. O cromo já está certo. Vou então agora balancear o oxigênio. Calma. Por quê? Olha só, 2 vezes 7, 14. Eu já sei que entram 14 átomos de oxigênio. Aqui eu até já sei quantos tem e poderia, por diferença, entrar nesta questão. Mas já garanta
cloreto de hidrogênio? Porque, olha, 6 vezes 2, 12 átomos de cloro saem. Se 12 átomos de cloro saem, 12 átomos de cloro tem que entrar. Então aqui, ó, 12. Só que com isso, 12 átomos de hidrogênio entraram. Então aqui, 6. Agora vamos conferir se todos os oxigênios estão corretos. Olha, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Com 2, 8. Com 6, 14. Está correto, Ivan? Beleza. Os coeficientes são os menores números inteiros possíveis? Não. Podemos dividir todos esses por 2. Então, como é que ficaria? Olha, 1, 6, 1, 1, 3 e 3. Tá certo? Então, essa é a forma de balancear por oxirredução. Ela envolve várias etapas, mas é uma questão de treino. Primeiro determine os NOx, depois identifique quem sofre a oxidação e a redução, já indique quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, calcule a variação do NOx, multiplicando pelo grau de atomicidade, o maior grau de atomicidade, iguale o número e a partir daí balanceie. Tá certo? Aí tem mais um exercício que eu julguei ser interessante, porque ele traz na forma de texto e ele às vezes gera certa pegadinha. Como todo exercício, eu acho que muitas vezes é interessante você pausar o vídeo para você tentar resolver sozinho. Mas vamos lá, ó. Em uma reação de oxirredução, o agente oxidante, agente oxidante é quem reduz, é quem ganha elétron, tá certo? Beleza. Então, o agente oxidante provoca alguma coisa na espécie com a qual reage. Ele promove alguma coisa. Ele é o agente oxidante, ele promove a oxidação. E aumenta ou diminui o próprio NOx? Veja, ele ganha elétron. Se ele ganha elétron, ele sempre está somando uma partícula negativa. Então, numericamente, ele diminui. O próprio NOx. E o agente redutor é quem sofre oxidação. Ele provoca a redução na espécie com a qual reage. E ganha ou perde elétrons? Pessoal, quem sofre oxidação, isso é, o agente redutor, ele perde elétrons. Então veja aqui um exercício que não tem nenhuma conta, não tem nada, ele é completamente conceitual, ele pode causar muitos e muitos problemas se você não tiver muito claro essa regrinha aqui. Tá certo? Bons estudos para você, um grande abraço, estude bastante e até a próxima.